Oi! Então, vou ensinar como fazer uma caixinha forrada, tá? E aí, para eu conseguir mandar esse vídeo pelo WhatsApp, eu vou fazer 2 vídeos. Um vídeo da tampinha e o outro vídeo do corpinho, tá? Eu ainda não fiz o corpinho, então não tenho pra mostrar agora. Mas no próximo vídeo eu vou ter. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de cola. Eu tô usando essa, da Cascola, tá? A gente vai precisar de tesoura. Precisar de um potinho para colocar cola, um pincel, tá? E o tecido e a caixinha que você vai usar. Primeiro, você vai precisar recortar o tecido na medida que você precisa. E aí, para isso, você vai precisar tirar as medidas. Como que eu fiz? Eu fiz bem rentezinho, então, para eu saber a medida que eu ia usar, eu coloquei o 0 aqui e aí contornei a caixinha, como é uma caixinha quadrada, eu contornei ela e vi o tamaninho que terminava aqui, né, como a fita molinha, e aí deu 18 centímetros. Então, eu cortei um quadradinho de tecido de 18 por 18, tá? Que é o que eu vou usar para forrar essa tampinha. Aí o primeiro passo, eu não lixei ela nem nada, tem gente que lixa, aí passa prime, aí pinta de branco, aí não sei o que, mas eu acho besteira, né? Do jeito que eu comprei, eu vou fazer. Então, você vai aplicar cola, só que eu não diluí essa cola também, tá? Isso é outra coisa, tem gente que dilui a cola na água, mas eu não gosto de diluir porque ela demora muito a secar e às vezes eu quero que ela seque rapidinho, até porque algumas coisinhas que eu faço tem que secar rapidinho até pro próximo passo, tá? Então, como ela não é uma cola diluída, não usa muito, você tenta esticar bem a cola, você estica bastante, deixa bem pouquinha a cola, teoricamente, tá? E aí eu começo passando em cima e nas duas laterais opostas, qualquer uma das duas opostas, tá? Depois que você passar nas duas laterais opostas, você vai centralizar no tecido. Você vai centralizar e apertar. E aí depois você só levanta, dá uma apertadinha aqui, levanta do outro lado e dá outra apertadinha aqui. E aí você esfrega pra fixar bem. Então, isso é outra coisa que você vai sentir que o bom é usar pouca cola, porque quando você usa muita cola, quando você dilui ela na água e você faz esse movimento, você vê que a cola passa pelo tecido e fica na sua mão. Então, eu não gosto de diluir na água por conta disso também. Depois que você dá uma esfregadinha assim, você vai cortar. Tem gente que gosta de cortar rente, até vi uma técnica da lixa, achei legal, mas eu não gostei do acabamento. Então, quando eu vou cortar, eu prefiro deixar uma bordinha, assim, sabe? Então, quando eu corto, eu deixo... Ih, bom, agora foi pra cucuia. Eu deixo uma bordinha, tá vendo? Ó? Fica uma bordinha maior. Eu já cortei alguns aqui pra mostrar como fica. Então, você vai cortar os 4 e vai deixar essa bordinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo, tá vendo? Eu deixo um pouquinho sobrando. E é importante, depois que você fizer o corte, que você vai cortar assim, você também tem que fazer o corte aqui, tá? Você corta esse tiquitinho aqui, esse pedacinho. Então é bom uma tesoura que a ponta dela corte bem. Que aí você vai cortar aqui. Então, você colou, né? Aí você recortou os 4 lados. Você vai recortar aqui e aqui. E a mesma coisa do lado de cima, aqui e aqui. Esse aqui eu recortei só um. E aí ele vai ficar assim. Ele vai ficar coladinho, os dois lados colados, e o lado que não tá colado vai ficar inteiro. Os dois lados que não estão colados vão ficar inteiros, assim, grandinhos, tá? Lembrando que eu deixo esse tiquitinho. Aí agora a gente vai colar esse tiquitinho. Eu passo a cola. Deixa eu ver se eu consigo enquadrar aqui na câmera. Eu passo a cola assim. Que aí eu passo, já pego dos dois lados que eu preciso, tanto no tecido quanto na caixinha, que eu acho que cola melhor. E aí dou uma apertadinha e escorrego pra cá pra secar o resto de cola, uma apertadinha e dou uma escorregadinha que é pra secar o restinho de cola. E aí você vai colar esse tiquitinho, que é o que vai dar um acabamento que eu acho que fica mais bonitinho. Aí você vai fazer isso desse lado e depois você vai virar a caixinha e vai fazer a mesma coisa do outro lado, que eu já fiz aqui.
Tá, eu fui limpar a minha mão porque fica cheia de cola e é ruim de trabalhar depois. E aí depois que você cola esses 4 ladinhos, você vai estar com os 4 lados colados, aí você vai pra parte onde você vai recortar esse excesso aqui, tá? Você vai recortar esse excesso. E aí, o que que eu faço aqui? Eu dobro e aperto só um pouquinho aqui. E aí eu levanto pra ver se tá do tamaninho que eu quero. Se tá do jeitinho que eu quero. Ok, tá do tamanho que eu quero, então eu venho e marco com a unha aqui. Pra fazer um vinco. Aí eu faço um vinco com a unha, abro ele vai ficar com esse vincozinho. E aí eu corto também deixando o mesmo tiquitinho, tá? Então ficou aqui. Ele cortadinho com um pouquinho aqui. E aí você vai fazer isso nos 4 lados. Vai fazer desse lado e a mesma coisa desse lado de cá. Tá? Aí eu tenho um aqui semi-pronto. Você só toma cuidado, porque que eu deixo pra vincar depois? Porque às vezes a gente dobra, e aí eu tenho o costume de sempre dobrar no meio que na diagonal. E aí quando você levanta, você vê que ele fica assim nessa diagonal, que eu não gosto muito. Quando o tecido fica na diagonal, às vezes até acaba pegando aqui. Então, eu gosto de dobrar essa partezinha que vai bem perto da base, que é pra poder dar esse acabamento redondinho, essa partezinha que tá cortadinha, né? E ficar rentezinho aqui. Então, ficou rente, aí eu venho, faço o vinco, tiro esses fiapos que ficam soltando, faço o vinco, abro, e aí eu corto, deixando um pedacinho extra ali, que é o tiquitinho, né? Aí fica assim. Aí você vai ficar com a caixinha já cortadinho, você vai sobrar 4 pedacinhos desse que você depois guarda pra fazer fuxico, que fica muito legal. Quem não sabe fazer fuxico, pesquisa aí no Google fuxico. Depois que eu faço isso, eu vou colar essa parte aqui que já tá semi-colada. Eu vou terminar de colar. Então, eu vou passar a cola, né, nele todo. E aí, depois que eu passar a cola aqui dentro, eu passo cola também aqui nessa subidinha aqui. Que é porque eu gosto de colar aqui. Tem gente que nem passa, às vezes, nessa dobrinha, mas eu gosto de passar nessa dobrinha. E aí, depois eu venho e passo ele aqui nessa pontinha do tecido, dos dois lados. Tá? Por que que eu faço isso? Porque quando eu for... Deixa eu só passar a cola no resto, que eu acabei não passando. E aqui é a mesma coisa, você estica bem a cola, que é pra não ficar empapando e passando pelo tecido. Não precisa de muito. Como a cola não tá diluída, ela vai agarrar bem, tá? Então aqui, o que que eu faço? Eu puxo ele, dou uma apertadinha no canto, aí eu dou uma dobradinha, e aí eu já desço aqui e vejo se eu dobrei o suficiente pra ficar rente aqui dentro. Se eu achar que não ficou, aí eu venho e ajusto pra fora ou pra dentro essa dobrinha aqui. Não sei se tá dando pra ver, porque o meu ângulo aqui não tá muito bom, mas enfim. Aí eu faço a mesma coisa do outro lado, eu puxo aqui pra dar uma coladinha aqui, e aí eu só tomo cuidado pra não colocar esse tecido aqui muito assim, ó, porque quando você põe muito na diagonal que você desce, fica aparecendo a madeira dentro. Então, você põe aqui só um pedacinho, e aí eu já desço aqui e dou uma olhadinha, vejo se tá encaixando ali do jeito que eu quero. Se tiver, ok. Aí eu volto, confirmo aqui e aí eu faço a dobrinha. Aperto aqui em cima, esse aqui o negócio aqui tá na frente. E desço. E aí eu uso o meu Super Ultra Mega Power extrator de grampo, né? Tem gente que usa espátula, um monte de coisa, mas eu acho que o extrator de grampo é ótimo, ele funciona muito bem. Porque aí você aperta aqui no cantinho, ó, pra ele encaixar bem rentezinho. E aí você puxa pro lado e a mesma coisa desse lado aqui. Você aperta pra ele encaixar rente. E aí essa parte de trás aqui, eu já uso pra puxar pra frente aqui. Aí você dá uma apertadinha, vê se tá ok. E isso daqui... eu gosto do extrator de grampo porque ele tem os dois lados. Ele tem esse lado menorzinho, que você serve para as partes menores, e tem esse lado maior, que ele dá... Só não puxa com muita força, porque como a cola tá seca, ele vai puxar o tecido, né? Só pra dar uma amassadinha, na verdade, pra ele colar no fundo da caixinha. Tá? Aí depois você fez isso de um lado, você vai fazer do outro lado. Se estiver indo muito rápido, você pausa o vídeo e volta, tá?
Ó, aí aqui eu já fiz dos dois lados, colei daquele jeitinho. E agora eu vou colar esses outros lados. Você vai passar cola, sempre esticando bem, tentando não deixar a cola empapada nem nada. Passa aqui nessa partezinha aqui de cima, que eu acho que fica melhor. Aqui do lado, aí você passa aqui em cima desse tecido também. E aí você vai fazer a mesma coisa que você fez com o outro, que é dar aquela passadinha da cola no canto do papel, do tecido, foi mal. Vai passar aqui e aqui. Aí nesse daqui eu já não tenho que puxar, nem encaixar, nem nada. Então o que eu faço? Eu dobro naquela marcação que a gente fez com a unha, lembra? Na hora de cortar, dobro naquela marcação os dois lados. Porque aqui já vai estar na marcação certa, porque eu já tinha feito essa marcação na hora do corte. E aí, na hora de puxar, o que eu faço? Eu só confirmo aqui que tá indo no lugar que eu quero que ele fique. E aqui é a mesma coisa. Aí você puxou os dois lados, basicamente já foi todo o canto. Então você passa só a mãozinha assim pra terminar de colar o restinho. O importante é você puxar os dois lados do jeitinho que você quer. E aqui na hora de dobrar, você vai fazer a mesma coisa. Você vai encaixar, eu encaixo esse daqui bem no cantinho aqui, que eu não gosto quando passa pro lado de cá. Então eu encaixo aqui. E a mesma coisa do outro lado. E aí você pode usar também o nosso querido extrator de grampo. Que é uma... Porque tem gente que separa espátula, que usa não sei o que, não sei o que. Eu faço tudo meio basicão, assim, com o que eu tenho em casa mesmo. Vou ficar comprando ferramenta pra isso, porque eu não trabalho com isso, tá? Eu tô fazendo isso pro meu casamento, vai ser a caixinha de lembrancinha das madrinhas. Então, eu uso o que eu tenho e eu achei super ótima essa ferramenta, pra falar a verdade. E aí você vai finalizar igual você finalizou do outro lado, você dá uma esticadinha e aí você vai fazer a mesma coisa aqui. Depois que você colar dos dois lados, tá vendo? Você vai ficar com a caixinha assim. E ó, o que eu digo daquele tiquitinho é porque fica esse acabamento aqui, tá vendo? Ó, que eu gosto mais. Eu fiz uma outra com acabamento da lixa, que a menina ensina a fazer num vídeo no YouTube. Ele fica assim, eu não gostei muito, porque, tá vendo? Ó, ele fica desfiando. Eu não preferi assim dobradinho. Você tem o tiquitinho que vem pra dentro, o tiquitinho é o que você dobra, então ele fica com esse acabamentinho aqui. Aí você vai ter a caixinha assim. Aí o fundo, eu fiz de um jeito, mas depois eu lembrei que eu ia colocar uma cartinha. Vou mostrar os dois jeitos. Primeiro você vai pegar uma régua. Eu prefiro a régua nesse caso, porque ela vai mais fácil de medir do que aquela durinha, do que aquela molinha, desculpa. E aí você vai medir de fora a fora, tá? Então, daqui até aqui, no caso, deu 8 centímetros. Você vai medir não a parte interna, a parte externa mesmo. Vocês vão entender por que da parte externa. Aí vocês vão recortar um quadradinho da parte externa, 8 por 8. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a cola, passar na bordinha. E dobrar. Aí você dobra só um pouquinho. Mesmo tiquitinho que você deixou na caixa, você vai dobrar aqui. Se você for ver, o meu pincel, ele é maior. Então, a cola, ela passou aqui, tá vendo? Eu não dobrei tudo. Eu passei porque o pincel é mais largo do que a dobrinha que eu vou fazer. Mas não tem problema, tá? Porque isso aqui vai colar mesmo. E aí você vai fazer esse acabamento nos 4 lados. Tem gente que faz esse acabamento na máquina. Se quiser fazer na máquina, na máquina de costura, ok. É porque eu não tenho máquina de costura e não tô a fim de fazer na mão e eu acho que na cola é super mais rápido. Então, você vai fazer nos 4. Tá? Aí aqui eu tenho um pronto, que eu fiz nas 4 laterais. Fiz em uma, nessa, eu fiz rodando, assim. Porque tem gente que faz primeiro nesse lado e depois nesse, tanto faz. Eu preferi fazer rodando. Rodando! E aí você vai pegar e vai passar a cola aqui. Esse é um dos jeitos, tá? Depois eu vou ensinar o outro, que foi o que eu usei, que eu acho muito mais fácil. Mas aí você vai passar a cola em tudo aqui. Do mesmo jeito, dando uma esticadinha. Pra ela não ficar muita cola. E aí, como você não vai pegar daqui, você vai ver que esse tecido ele não vai encaixar 100%, ele vai sobrar uns 2 milímetros mais ou menos. Vai sobrar um tiquitinho de cada lado.
Então você não precisa passar cola bem rente aqui, né? Eu passo só no meinho aqui. Aí se você quiser passar aqui também, mas eu não acho que tem necessidade, mas tem gente que passa aqui. Então você vai pegar esse quadradinho e vai colocar ele, encaixar ele aqui. Ó, ele vai ficar assim, tá vendo? E aí é só esperar secar. Então, a tampinha, okidoki, né? Ah, é, o outro modelinho. A outra opção que tem de fundo, que eu acho muito mais fácil, foi o seguinte. Como vai ser um presente para as madrinhas, eu comprei papel craft 200 gramas, imprimi no computador um negocinho assim. Não sei se o zoom vai ajudar. Mas enfim, tem dizendo obrigado pela sua... Obrigado por estar ao nosso lado neste momento tão especial. Com amor, Jéssica e Isaías. Aí a data do casamento tem um coraçãozinho. E aí, esse daqui eu imprimi com 7 centímetros. Se você for ver, o meio dele tem 7 centímetros e meio. Tá vendo? O interno, não o externo. Internamente ele tem 7 centímetros e meio. Então eu imprimi 7 por 7, né? Meio centímetro a menos, o que dá 2 milímetros e meio de cada lado que vai sobrar. E aí, nesse caso, eu prefiro passar no papel do que na caixinha. Eu não gosto de passar no tecido no outro, porque o tecido é molengo. Mas aqui esse papel é de 200 gramas, então ele é mais durinho. Aí ele é mais tranquilinho de você tá passando aqui. E aí, como é papel, não tem aquela preocupação de vazar pro outro lado, né? Então, você pode colocar um pouquinho mais de cola, não precisa esticar tanto. Coisa que, se tivesse naquela com água, você já tinha... Se a cola tivesse diluído na água, você tinha que maneirar um pouquinho, porque ele molha o papel. Então, é meio ruinzinho. Então, aqui, você passa cola nele todo e encaixa aqui. Como ele sobra um pouquinho de cada lado, só você vê, você centraliza e aí você vê o espaço que tem dos dois lados e deixa mais ou menos o mesmo espaço em cima. E aí depois você só desce. E vai ficar assim. Que eu acho muito mais fácil do que no tecido, porque não tem que fazer a borda nem nada. Só imprimir no computador. Imprimir na impressora normal e cortei na tesoura. Né? Você pode fazer no Word, no Excel. Eu usei um programa Silhouette, que é de uma impressora de corte que eu tenho, mas eu nem precisei usar pra fazer esse quadradinho, não. Aí ele fica assim, tá? E esse é o vídeo da tampinha. Daqui a pouco eu venho com o vídeo do corpinho. Tchau, tchau!